ao Leitura de Ouvido, um podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Voz de Nhá Chica, de Clarissa Machado. A história de uma mulher com inúmeros dons, grande sabedoria, amor ao próximo e fé profunda. Episódio bônus do Leitura de Ouvido e fica até o final que tem notas de rodapé. Boa leitura. Clarissa. Francisca. Esta é a história de uma menina que ouvia a voz da Virgem Maria. É também a história de uma mulher que sentiu a presença de uma santa. O episódio de hoje é A Voz de Nhá Chica, de Clarissa Machado. Francisca de Paula de Jesus nasceu em Santo Antônio do Rio das Mortes, São João del Rei, Minas Gerais, por volta de 1810. Ela recebeu esse nome em homenagem a São Francisco de Paula, santo nascido na Calábria, Itália. Era filha de Isabel Maria e neta de Rosa Benguela, uma jovem trazida de São Felipe de Benguela, Angola, para o Brasil, onde foi escravizada. Francisca tinha um irmão mais velho por parte de mãe, chamado Teotônio. Eles eram muito amigos. Desde pequena, ela era chamada de Chica, um apelido carinhoso usado no Brasil para quem se chama Francisca. Certo dia, a família mudou-se para a cidade de Baipendi e a menina levou poucas coisas na bagagem. Um dos objetos que Chica levou consigo para a casa nova e que a acompanhou a vida inteira foi uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. 2 anos após a mudança para Baipendi, a mãe de Francisca faleceu. Os irmãos continuaram vivendo na cidade sob a proteção de Nossa Senhora, a quem Chica carinhosamente chamava de Minha Sinhá. Sinhá é uma expressão antiga e comum no Brasil. Uma palavra usada pelas pessoas escravizadas para se referir às senhoras da casa. Francisca tinha uma fé inabalável na Virgem Maria. Por isso, para tudo que precisava fazer ou dizer, consultava primeiro em oração Nossa Senhora da Conceição. A resposta vinha imediatamente, pois a menina ouvia a voz da Virgem. Em virtude de sua conexão profunda com Nossa Senhora da Conceição, Chica era capaz de prever acontecimentos, aconselhar e abençoar as pessoas. Sua fama se espalhou rapidamente por todo o país e as pessoas vinham de longe para ouvir suas palavras. Chica ganhou o epíteto de Sinhá Chica e, posteriormente, de Nhá Chica, sendo nacionalmente conhecida como a moça que ouvia a voz de Nossa Senhora. O irmão de Francisca tinha uma ascendência paterna privilegiada, o que lhe permitiu estudar e alcançar uma posição social de destaque, tendo sido juiz e vereador. Por isso, quando faleceu, deixou uma quantia considerável para ela. Chica, mais uma vez ouvindo a voz da Virgem, destinou parte de sua herança para a construção de uma igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição. A outra parte foi usada para que ela pudesse continuar ajudando as pessoas e alimentando os pobres. Ela acreditava ter uma missão: servir as pessoas. E sempre sentiu a voz da Virgem Maria, tornando-se com o tempo
a voz da própria Nossa Senhora no Brasil, canalizando as mensagens marianas para a cura de doentes do corpo e da alma. Nhá Chica possui inúmeros devotos. Todos os anos, entre 30 de abril e 1º de maio, eles seguem em peregrinação rumo ao seu santuário, na cidade de Baependi. Sua festa acontece todo 14 de junho, data de sua morte. Foi o Papa Bento XVI que reconheceu Nhá Chica como beata. E esse foi A Voz de Nhá Chica, de Clarissa Machado. Este livro integra a categoria Seleção de Propostas de Publicações Literárias para o Público Infanto-Juvenil no edital de chamamento público de 2024 de fomento à execução de ações literárias. É um apoio direto a projetos literários da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura do Governo Federal no Brasil. O projeto A Voz de Nhá Chica foi realizado com os recursos da Lei Aldir Blanc e executado pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. O edital é o 7 de 2024, com o ID 11939, e o foco é o público infanto-juvenil. Neste livro, Clarissa Machado faz o texto, a tradução e fotografias, porque o livro é trilingüe. Ele está em língua inglesa, língua espanhola e língua portuguesa. O livro também é todo ilustrado pela Selma Badi-Gelman. Clarissa é ativista do direito à literatura, das terapias literárias, do resgate dos saberes dos povos originários e de memórias ancestrais. Patrimônio é uma herança. E quando se fala de patrimônio cultural, é um elemento de legitimação da sociedade. A peregrinação de Nhá Chica acontece desde 1999. Em 2017, tornou-se um patrimônio cultural de São Lourenço, em Minas Gerais, que é a cidade onde a Clarissa Machado mora. O município realiza ações que salvaguardam o patrimônio. Quando o patrimônio é cultural, que nesse caso é imaterial, ou seja, é com pessoas, então é um patrimônio vivo. Essa peregrinação tem 33 quilômetros e ela é feita em grande parte por estrada vicinal, onde as pessoas vão contemplando a natureza e é vista como um transformador do processo íntimo das pessoas que reconhecem em Nhá Chica que foi uma mulher negra, pobre e humilde, todos os valores. Participam principalmente fiéis de São Lourenço, de Sociedade de Minas, de Caxambu e de Baependi, sempre em Minas Gerais. Esse livro permite não apenas diálogos sobre espiritualidade, mas também sobre alguns outros exemplos, como o artesanato da cultura mineira, a negritude, por ser mulher negra no Brasil no século XIX, também a feminilidade, uma mulher que construiu uma igreja, um propósito, sonho e missão de vida. Fala também de ancestralidade e de futuro, de inclusão, de acolhimento, de partilha, enfim, de cultura de paz. E, claro, de turismo literário, né? A gente tem alguns circuitos turísticos marianos importantes, como Aparecida, Cachoeira Paulista, que é da Canção Nova, Canas, que é da Renovação Carismática do Brasil, e tem Baependi com Nhá Chica. Então, Francisca de Paula de Jesus, em Nhá Chica, foi elevada à honra dos altares pela Santa Igreja no dia 4 de maio de 2013, que foi o dia da sua beatificação. Hoje ela é reconhecida como Bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, sendo que no dia 14 de junho, né, recém-passado, que é a data da sua ida para o Pai Celestial, é o dia oficial da celebração da festa de Nhá Chica. Eu perguntei a Clarissa o que a motivou a escrever sobre a beata. Ela disse que teve um pensamento, um sentimento muito forte que veio repentinamente e até hoje ela não sabe explicar bem o motivo. Abre aspas.
Misteriosamente, comecei a ter pensamentos recorrentes com Yashika, e de repente tudo que acontecia tinha alguma coisa que se relacionava com ela, como se eu estivesse sendo conduzida por ela. Por conta disso, eu decidi ir ao santuário em Baipendi, e em 18 de julho de 2024, senti uma emoção muito forte no coração. Senti que eu precisava escrever sobre Yashika. Naquele momento, a imagem do livro veio certinha na minha cabeça. Infantil, ilustrado, trilingüe, capa azul e o título A Voz de Yashika. Assim, sem muita explicação, mas acredito que por estar pensando tanto em Yashika, eu estava me conectando muito a Nossa Senhora e estar diante da casa de Maria, dentro da canção nova, me despertou esse sonho, ou como gosto de dizer, esse chamado. Eu perguntei a Clarissa se alguém da família dela ou ela tem alguma história pessoal envolvendo Yashika. E ela disse que não exatamente, mas em 2017, quando ela se muda para São Lourenço, as pessoas falavam muito da Beata e ela não fazia ideia de quem era Yashika. O curioso é que meus pais contam que na primeira vez em que viemos a São Lourenço, em 1984, o hotel em que estávamos hospedados levava os clientes a Baipendi para conhecer a casa e a igreja da Beata. E eu havia estado lá com 6 ou 7 anos de idade. Entretanto, essa memória se apagou totalmente da minha mente e nem mesmo quando estive lá em 2024, 40 anos depois, eu não consegui me lembrar de nada. Eu perguntei também se ela é religiosa, né, e para ela narrar alguma ocorrência nesse sentido, e a resposta dela passa por várias influências literárias e várias leituras. Se você gosta de se aprofundar nesse tema, você está no lugar certo. Ela conta assim, ó: nasci em uma família católica onde rezar sempre foi muito importante e parte do cotidiano. Ela diz que é uma pessoa muito curiosa e por isso leu muitas coisas sobre oração, constatou sua presença desde os tempos mais remotos da humanidade em diferentes partes do mundo e nos dias de hoje os benefícios da oração têm sido corroborados pela neurociência. Alguns livros que ela cita é o do ministro, pastor e doutor em psicologia Joseph Murphy, que é especialmente A Oração é a Resposta. Também cita o geólogo e cientista Greg Braden em O Efeito Isaías, e outros nessa mesma linha que a ajudaram a compreender o poder da palavra e da oração. Ela se interessou profundamente por Prayer Therapy, que é a terapia da oração, parte da literatura devocional. E a Beata Yashika tinha uma fé inabalável e rezava todos os dias, várias vezes ao dia, por si mesma, por outras pessoas, para todas as decisões que precisava tomar, antes ela rezava. E conta-se que ela costumava dizer que as coisas aconteciam porque ela rezava com fé. E, no final das contas, é um ensinamento bíblico que aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, lembra Clarissa. A questão de fazer o livro trilingüe tem tudo a ver com a formação da Clarissa. Ela se formou tem as licenciaturas em português e inglês, em português francês e também em direito. É pós-graduada em tradução em português e espanhol, em literaturas brasileira e inglesa e também em metodologia de ensino da língua espanhola, além de neurociências da educação, o que faz ela fazer essa conexão que eu estava citando aqui, né? Neurológicas em relação a como a oração transforma a sua cabeça, né? Você pensar com fé e dirigir as suas palavras nesse sentido. Quando a questão do livro em 3 línguas, ela fala que gostaria muito que as pessoas de outras partes do mundo conhecessem um pouquinho da vida de Yashika, em especial a sua conexão com Nossa Senhora e essa experiência com o poder da oração. Acima de tudo, Clarissa acredita que a Yashika nos ensinava que não bastava apenas fé e oração, é preciso ação. Por isso ela dava comida aos pobres, ela ajudava quem precisava. E a Clarissa lembra que está na Bíblia, a fé sem obras é morta. Outro ponto alto é o acesso e a inclusão. Yashika atendia e ajudava todas as pessoas, independente de nacionalidade, de naturalidade, de religião, muito menos de raça ou classe social. Todos eram bem-vindos na humilde casa e o pouco que ela tinha, ela dividia entre todos. A ilustradora Selma Beigelman, ela conhece em maio de 22, quando ela foi indicada a integrar um grupo literário de São Lourenço que se chama Fontes das Letras.
E a questão de atuação profissional como professora, como tradutora, vem desde os primórdios, porque a Clarissa cursou a antiga escola normal e depois vem as faculdades de letras, que ela faz na Universidade Federal Fluminense, a primeira, letras português-francês, se formando em 2000. Depois ela estuda na Universidade da Cidade, no Rio de Janeiro também, porque é no Rio que ela nasce. Vou contar um pouquinho essa conexão, como que a Clarissa sai do Rio e vai parar em Minas, e a produção literária dela perpassa muitos momentos de Minas Gerais. Eu tenho aqui na minha mão Pelas Águas de São Lourenço, que é um guia poético que a Clarissa fez para apresentar a cidade, porque São Lourenço tem um passeio literário, que é muito adorável, né? Ela fez vários poemas refletindo tradições, crenças, raízes, fontes de conhecimento para residentes, veranistas e turistas. O outro livro dela, Buenos Aires, é um livro também de poemas, onde ela promove uma viagem poética e cultural por Buenos Aires do fim do século XX. Isso aqui tem a ver com as raízes da família dela, porque ela cresceu ouvindo boleros, tangos e histórias sobre a sua bisavó argentina. Então Clarice é apaixonada por Buenos Aires e pela literatura argentina. É fã especialmente de Selva Almada, Liliana Bodoc, Jorge Luis Borges, Sábato, Piglia, Eloy Martínez e das Irmãs Ocampo. E é interessante compartilhar que a Clarice pesquisa desde 2014, na área do direito penal, que é a formação que ela tem, o tema da violência psicológica contra a mulher. Tá super em voga a gente falar desse assunto. E então, desde lá, ela então há mais de 10 anos, uma dúzia de anos, ela busca ajudar mulheres a identificar a violência de gênero nos mais variados níveis e reaprender a se valorizar, a se cuidar e principalmente se inspirar a partir das histórias de outras mulheres. Então, desde que cursou a escola normal e depois a faculdade de letras, nos dois casos ela teve a oportunidade de estagiar em escolas de rede pública e também privada. Como professora formada, trabalhou em cursos de idiomas e atuou também dando aulas de forma autônoma ou fazendo recurso pedagógico, ou ainda nessa parte de línguas, mentoria para viagens, provas, manutenção de idioma. Atualmente ela trabalha como professora de inglês em uma escola de rede privada, na educação infantil e no ensino fundamental 1. Ouvir a Clarice contar histórias é muito emocionante, assim, porque ela tem uma expressão vocal e uma expressão facial muito intensa. Ela também realizou atividades como tradutora, com produção de abstracts para mestrado, doutorado, revistas especializadas. E na área literária, falando dessa questão da contação de histórias, ela tem um projeto Natal das Águas de São Lourenço, que é muito bonito de ver. Ela fez a tradução de um texto, de um poema do Clement Clarke Moore, e ela faz essa leitura criativa do poema, Uma Visita de São Nicolau. É muito bonito, tá no YouTube, você pode encontrar para assistir. Essa relação com a escrita nasce desde muito pequena, não só interesse por literatura como por música. Os primeiros poemas de Clarissa foram aos 9 anos de idade e eles estão publicados recentemente numa antologia que tem o título 1986. Ela fala que o primeiro conto dela foi aos 10 anos e as influências literárias Cecília Meirelles, Maria José Dupré, Teresa Noronha, e na adolescência ela começou a escrever histórias sobre vampiros porque ela gostou muito dos livros do Edgar Allan Poe, tem vários episódios aqui para você ouvir, Anne Rice, Bram Stoker e Joseph Le Fanu. Apaixonada por livros, acredita que tanto a literatura quanto a escrita são terapêuticas. Elas mudam e salvam vidas e contribuem muito para a cultura da paz. E escrever é também um modo de registrar memórias. Muitos conhecimentos que o mundo hoje detém se devem ao fato de que alguém um dia escreveu ou coletou, diz Clarissa. A coleta escrita é sumamente relevante, pois algumas línguas e oraturas, as narrativas ancestrais, originárias e sagradas, somente chegaram até nós porque um dia foram transcritas por alguém. Um dos maiores exemplos disso foi a vasta coleta realizada pelo escritor escocês Andrew Lang, que deu origem à famosa coleção Os Livros Coloridos das Fadas. Fica aí a dica também para você procurar.
Em geral, a Claricia contribui com textos para revistas e jornais literários e participa de várias antologias, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1977, nasceu no bairro da Tijuca. Mas a primeira infância ela viveu na Bahia, em Salvador, onde os pais moravam e onde ela foi pela primeira vez à escola. A alfabetização de Clarissa foi baiana. E depois os pais voltaram para o Rio de Janeiro e eles foram morar no bucólico bairro do Meier, onde passou o restante da infância, toda a adolescência e a sua juventude. Mas nas férias eles visitavam os familiares em Niterói, no Rio, iam também para o Rio Grande do Sul e viajavam muito para São Lourenço, em Minas Gerais, porque os pais dela gostavam muito do lugar. E assim, em 2017, ela resolve se mudar para São Lourenço porque ela queria um lugar calmo para os filhos, que eram bem pequenos. A mudança não foi planejada, apenas a oportunidade surgiu e meus filhos haviam gostado muito do lugar, por isso topamos a aventura. É uma cidade muito tranquila, com tudo pertinho, uma cidade típica do interior do Brasil, onde iniciei oficialmente a minha carreira literária 3 anos depois. E foi assim, ó. Em 2019, ela conheceu o projeto Nosso Quintal, que tinha atividades, grupos São Lourenço Criativa, reunia artistas de todas as áreas e ela se inscreve. Em 2020, ela é convidada por Patrícia Rodrigues para participar do Dia Mundial da Criatividade, onde escritores e artistas da cidade estavam envolvidos. Naquele ano e nos 2 anos seguintes, ela participa do Dia Mundial da Criatividade e daí surge o Natal das Águas que eu citei para vocês. Sobre o livro, em 2021, também a Patrícia comentou com ela a oportunidade de participar de uma premiação do município e ela realizou todas as apresentações necessárias, inclusive as presenciais, na Secretaria de Cultura, e a obra Pelas Águas de São Lourenço foi contemplada. Sobre a voz de Inha Chica, o percurso foi o seguinte. Clarissa diz: em 2023 eu procurei a consultoria editora Minas Colosso e em 2024 a Minas Colosso realizou todos os procedimentos pertinentes à inscrição em edital do governo estadual e os trabalhos editoriais para publicação na gráfica Novo Mundo. E hoje está aí, você conheceu aqui no episódio do Leitura de Ouvido. Tem muitas inspirações literárias por trás. Eu ainda perguntei para ela, para fechar, como que ela aconselha as pessoas a aprender novos idiomas e como que ela vê o comportamento do leitor. Sobre os idiomas, ela diz que aconselha muito e sempre, porque não significa só a satisfação de compreender uma canção, um filme, ou viajar para outros países e ser capaz de se comunicar ou até de estudar. Tem muitos outros benefícios, por exemplo, a neurociência fala que o aumento de habilidades cognitivas, como criatividade, memória, promove neuroplasticidade, eleva os níveis de ocitocina, que é o hormônio ou neurotransmissor da felicidade. Isso é considerado terapêutico, fundamental no desenvolvimento da empatia, da coexistência, auxilia também no fomento para a educação e para a cultura da paz, que é uma das grandes bandeiras da Clarissa. Sobre o comportamento do leitor, ela vê que não é mais o que era antigamente, esse é um fato, principalmente, infelizmente, no Brasil. Mas ela também vê um retorno positivo e mundial à prática da leitura. As indústrias fonográficas e cinematográficas dos países de língua inglesa, por exemplo, e segundo ela, mais recentemente, os de língua espanhola, têm impulsionado muito a literatura. As gerações mais novas estão voltando a ler. Evidentemente, os hábitos familiares contam muito. A família que não lê, não compra livros, não vai à biblioteca, é difícil, ainda que não impossível, formar leitores literários. Quem sabe essa pessoa chegue no Leitura de Ouvido e comece a gostar de ler, a se entregar para a literatura. Então é isso, eu apresentei para vocês a voz de Inha Chica e a história de Clarissa Machado. Eu espero que você tenha gostado. Ficou várias dicas de livros ali para você buscar conhecer mais e a gente se vê na próxima leitura. O projeto A Voz de Inha Chica foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, executado pela Secretaria Estadual de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, através do edital 07/2024 ID 11939, Publicações Literárias para o Público Infanto-Juvenil.
A obra integra a categoria Seleção de Propostas de Publicações Literárias para Público Infanto-Juvenil do Edital de Estimamento Público de Fomento à Execução de Ações Literárias, apoio direto a projetos literários. Realização: Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB. Ficha técnica. Texto e tradução: Clarissa Machado. Fotografias: Clarissa Machado. Ilustrações: Selma Baldman. São Lourenço, Minas Gerais. Gráfica Novo Mundo 2025. Editora Minas Colosso. Direção e narração: Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piaseschi. Produção: Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.